Galera, hoje eu vou provar pra vocês que Sami Zayn é o maior underdog que esse mundo já viu na indústria do pro wrestling. Porque o que esse cara passou de perrengue até hoje na WWE e deve passar por outros, meus amigos. Vamos relembrar aqui, mas ó, like no vídeo, se inscreva no canal e vamos nessa. Porque o Sami Zayn, ele chega ao NXT em 2013, né? E desde lá já começou a sofrer bastante, né? Uma das lutas marcantes que ele teve, aí, das primeiras, foi quando ele tentou vencer o título do NXT, que na época era do Bo Dallas. E ele até chegou perto de vencer, mas o JBL, que na época era o gerente geral do show, mandou a luta ser restartada, reiniciar. E aí então o Bo Dallas conseguiu se manter como campeão do NXT e o Sami Zayn já bateu na trave naquele período, né? Depois o Sami Zayn teve confrontos com o Cesaro. Um deles ele ficou indignado de ter perdido e pediu uma revanche no ano seguinte. Fez uma grande luta com o Cesaro, mas perdeu a luta novamente, né? Ele ficou tão obcecado de não ter vencido da outra vez que foi lá e provou que não podia vencer, perdendo de novo, né? Nesse caso o Cesaro ainda pelo menos cumprimentou ele depois disso. Para vocês verem que desde o NXT ele já sofria perrengues, né? Ele depois teve um combate com o Corey Graves, na época que o Corey Graves ainda podia lutar, e aí ele perdeu porque o juiz interrompeu a luta por nocaute, o Sami Zayn sentiu uma pancada na cabeça e não conseguiu continuar. Então assim, era lesão, era derrota, era frustrações. Ele teve a chance de ganhar o título do NXT, na época era do Neville, que até então era amigo dele. Só que o Neville meio que roubou na luta ali que eles tiveram num 4 fatais. Ele meio que puxa o juiz numa hora lá que o Sami Zayn quase venceu. Reteve o título e ali começou já um atrito. Ali o Sami Zayn já teve uma decepção com uma das suas amizades. E bom, ele chegou a enfrentar o Neville para tentar ganhar o título do NXT. Chegou perto de vencer o Neville. Também não conseguiu. O Neville ali fingiu estar lesionado. E quando o Sami Zayn foi ver se ele estava bem, acabou ali então finalizando o Sami Zayn. E aí o Sami Zayn indignado falou: quer saber? Tô cansado, né? No NXT ele já tava assim, cheio de perrengue. Ó, eu vou pedir uma revanche com você, né? Vou pelo título. E se eu perder, eu vou embora do NXT também. Chega, vou embora. Só que aí dessa vez ele venceu, dessa vez ele se tornou campeão da NXT, né? Então, caraca, que história emocionante. Depois de tantas tentativas, finalmente ele virou campeão da NXT. Mas na mesma noite, cara, no mesmo momento que ele vira campeão da NXT, vai lá uma turma comemorar com ele, em especial Kevin Owens, que vocês conhecem aí então como Kevin Owens, né? Não mudou nada. E ele simplesmente faz uma heel turn pra cima do Sami Zayn e ataca brutalmente ali o Sami Zayn, bem no dia que ele conquista o título e já lesiona o Sami Zayn. Olha que maluquice, né? E aí eles fazem uma rivalidade e o Sami Zayn perde rapidamente seu reinado, foi bem curtinho. É derrotado pelo Kevin Owens por nocaute. O Kevin Owens aplica 5 powerbombs seguidos para cima do Sami Zayn, que aí acaba sendo nocauteado, o juiz interrompe a luta e o Sami Zayn perde seu título na NXT. Então assim, até na noite que ele conseguiu finalmente ter uma glória, já se decepcionou já com uma amizade dele, né? E depois perdeu o título para essa amizade que ele teve. Quando ele chega no main roster é em 2015 no Canadá, enfrentando o John Cena pelo título dos Estados Unidos, sendo promovido pelo Bret Hart. Então, olha que coisa sensacional o Sami Zayn podendo estrear com esse tipo de promoção. O Bret Hart no Canadá chamando ele para enfrentar o John Cena por um título. E aí o que acontece? O cara lesiona na entrada dele. Na entrada ele lesiona o ombro, até consegue fazer a luta. É derrotado pelo John Cena, reconhecido, batem palmas, mas tem que ficar vários meses ausentes aí por conta dessa lesão. Aí, meus amigos, ele retorna no ano seguinte, no Royal Rumble Match, foi bem legal lá em 2016, elimina o Kevin Owens e tal. Mas tinha-se uma expectativa que na WrestleMania 32, aquele ano de 2016, ele ou Kevin Owens ganharia o título intercontinental, né? Já que ele estava meio que sendo o alvo central daquele combate Ladder Match. No fim das contas foi o Zack Ryder, que depois perdeu pro Miz, vocês conhecem a história, né? O Zayn ele até vence uma feud com o Kevin Owens lá na sequência, mas passa um ano bem difícil, aquele ano de 2016 para 2017. E o Mick Foley era gerente geral do Raw. E o Mick Foley tinha pena do Zayn. Ele não queria fazer o Zayn enfrentar o Braun Strowman, por exemplo. E o Zayn ficava com raiva, falava, não, deixa, eu quero enfrentar, eu quero me provar, tem que acreditar mais em mim.
E aí ele teve uma feudzinha com o Strowman. Teve até uma luta onde a estipulação é que o Strowman tinha que vencer ele dentro de 10 minutos. Se o Sami Zayn conseguisse sobreviver 10 minutos, ele vencia a luta, né? E ele até conseguiu. Passou de 10 minutos ali sem o Braun Strowman conseguiu derrotar. E pra você ver o nível, os perrengues que ele passava. Depois de tanto ele sofrer em 2017, ele coringa, né? Ele resolve coringar e a partir daí a gente vê um Sami Zayn heel, né? Que foi aí quando ele ajudou o Kevin Owens na rivalidade contra o Shane. Kevin Owens tentou lesionar ele em algumas semanas anteriores. Tinha sido aquele amigo que traiu ele lá atrás. E o Sami Zayn parece que ele cansou de tentar do jeito certo, né? E aí resolve se unir ao amigo e fazer essas traquinagens, né? Só que não funcionou muito bem, né? Desde que ele se uniu ao Kevin Owens, a única coisa que mudou foi que ele começou a falhar junto com o Kevin Owens, né? Chegam a perder uma feud lá pro Bryan e pro Shane na WrestleMania, né? O fato é que o Sami Zayn sofre uma lesão e demora para voltar. Quando ele volta sendo um Sami Zayn um pouco parecido com o que ele é nos dias de hoje, né? Ele volta lá em 2019 fazendo promos, reclamando de tudo, reclamando dos fãs e falando sem parar. Ele ficava 2 horas falando ali, tinha que vir sempre alguém para interromper. Só que ele ganhou uma vaga para disputar o Money in the Bank, e inclusive é uma informação que o pessoal esquece. Era para ele estar naquele Money in the Bank em 2019, né? E aí, horas antes do combate acontecer, todo mundo vê que o Zayn estava lesionado no backstage. Muita gente pensa que seria o Strowman que teria feito isso com ele, porque o Strowman tinha perdido a vaga do Money in the Bank pro Sami Zayn, né? E aí pensaram, não, deve ser o Strowman se vingando então do Sami Zayn. Na verdade era o Brock Lesnar, né? O Brock Lesnar vem lá no finalzinho da luta, derruba o Neville, né? E aí é por isso que muita gente... derruba o Mustafa Ali. Por isso que muita gente esquece do Zayn, porque o pessoal vê o Mustafa Ali quase pegando a pasta e fala, poxa, tirou a vaga do Mustafa Ali que ia ganhar o Money in the Bank. Na verdade ele tira a vaga do Sami Zayn, né? Então assim, mais uma vez o Sami Zayn aí passando por um perrengue quando parecia que poderia acontecer algo bom pra ele. Aí, meus amigos, ele começa a querer acompanhar o Shinsuke Nakamura, né? O Shinsuke Nakamura, campeão intercontinental, não sabia promar, não sabia fazer nada. O Sami Zayn construiu as rivalidades pro Nakamura só ser meio que o representante nesses combates, né? Então olha só, cara, o Sami Zayn talentoso do jeito que era, virando manager, né? Depois ainda tem o Cesaro e ele forma uma dupla do Nakamura e Cesaro, e o Sami Zayn meio que carregava os dois ali, né? Era o porta-voz, digamos assim. E aí, no ano seguinte, em 2020, curiosamente, pela primeira vez o Nakamura e o Cesaro ficam do lado do Sami Zayn, para o Sami Zayn lutar contra o Braun Strowman para tentar ganhar o título intercontinental, e ele consegue, né? A primeira conquista de título do Sami Zayn vem, e poeticamente é contra o Braun Strowman, aquele mesmo Strowman que o Mick Foley tinha receios de quando o Zayn fosse enfrentar ele. Olha só, o Zayn consegue provar o seu valor e derrotar esse Strowman com aliados, com sua estratégia, né? Ele enfrenta o Daniel Bryan na WrestleMania 36 lá no Performance Center e fazendo um único golpe a luta toda, ele consegue derrotar o Daniel Bryan e se manter como campeão intercontinental. Então as coisas estavam começando parece que funcionar pro Sami Zayn, né? Mas aí vem a pandemia, ele some dos shows, perde o título continental, digamos assim, né? Só que depois ele retorna quando estava uma rivalidade do Jeff Hardy e do AJ Styles lá com o título continental, falando que ele é o verdadeiro campeão intercontinental, que ele só estava sumido. Eles têm uma ladder match, tem aquela ladder match onde ele é super inteligente e consegue amarrar os dois e pegar os títulos lá em cima, e aí não tinha dúvidas, ele é o verdadeiro campeão intercontinental mesmo, né? Então foi uma situação bem bacana envolvendo aí o Sami Zayn, que depois então acabou ali perdendo seu título intercontinental para o Big E, né, no final do ano, se não me engano foi no SmackDown de Natal, e mais uma vez uma decepção. Aí na WrestleMania ele acaba sendo derrotado pelo Kevin Owens, né? Eles voltam a brigar de novo. No caso, o Kevin Owens parecia estar fazendo mais um papel de face e o Zayn mais um papel de heel, né? Então, mais uma vez se dá mal. Aí ele começa a criar uma teoria, né? De que existe uma conspiração na WWE contra ele, que sempre o prejudica, né? E aí ele vai listando a quantidade de coisas que fez com que ele saísse mal. Essas que eu listei foram algumas delas, né? No fim do ano, ele tinha conseguido uma chance pelo título contra o Roman Reigns. Vocês vão lembrar disso. Uma chance pelo título universal, né? Surpreendentemente. Mas no dia da luta, o Brock Lesnar vem
e ataca o Sami Zayn. O Sami Zayn tentou até fazer uma aliança com ele para ver se não ajudava ali a ele ganhar do Roman, né? Mas o Lesnar simplesmente só ataca o Zayn, porque provavelmente ele queria enfrentar o Roman e não o Zayn. Então deixou fácil ali pro Roman Reigns. Só vir depois finalizar o Sami Zayn e ganhar o combate. O Sami Zayn então já lutou com o Roman antes e já perdeu, mas foi prejudicado. Aí não tem como. Ele realmente tá certo na teoria dele que ele era perseguido, né? No começo de 2022 ele até ganha o título continental contra o Nakamura, mas perde na semana seguinte já para o Ricochet com a interferência do John Knoxville lá, o velho do Jackass, né? Então também mais uma vez o Sami Zayn tem a chance, tem a oportunidade, alguma coisa atrapalha, né? Mais um perrengue sofrendo. E não piorou não, chegou na WrestleMania, ele teve que enfrentar o velho do Jackass, enfrentou o John Knoxville e foi destruído na luta, né? O pessoal lá do Jackass, o elenco todo lá, apareceu no meio da luta e deram uma surra no Sami Zayn num combate extremamente cômico, cheio de palhaçadas, e o Sami Zayn foi simplesmente humilhado. Aí você pega o Sami Zayn promovido pelo Bret Hart no Canadá para lutar contra o John Cena por um título, e aí você vê ele dessa forma e você fala, mano, não tem pra onde o Sami Zayn mais. E aí o Sami Zayn é quando começa a puxar o saco da Bloodline, né? Ele sozinho começa a falar que reconhece o chefe da tribo, que tem que respeitar o Roman Reigns, que ele vai entrar pra Bloodline. E depois de tanto se esforçar, tanto querer provar seu valor, tanto puxar o saco da Bloodline, no fim das contas, alguns ali foram gostando. O Jimmy Uso, depois o Solo Sikoa quando entrou, e o próprio Roman Reigns. O Jey Uso é quem tinha a desconfiança, e hoje em dia é o contrário, né? O Jey Uso é quem ainda fica do lado dele. Então o que a gente pode concluir é o seguinte: depois de tanto perrengue, tanto sofrimento, o Sami Zayn, ele, tudo o que queria ao tentar chegar perto da Bloodline era ter reconhecimento, né? Era ter algum tipo de sucesso ali, porque tudo que ele tentou ele fracassou. E como a Bloodline era um sucesso, como o Roman Reigns era um sucesso, se ele chegasse perto do Roman Reigns, ele sentiu que ele ia ter sucesso também. Então, em partes, o Roman Reigns tem razão quando ele faz aquela promo de que o Sami Zayn queria ter aquilo que ele tem. Porque é verdade, estudando a história do Sami Zayn, ele realmente quer isso. Só que assim, não é que ele quer por apenas interesse, ele passou a gostar mesmo dos caras, ele passou a gostar de representar uma família, né? Ele passou realmente a se sentir reconhecido ali dentro, passou a sentir que tem valor por lá, né? Então, quando ele perde isso agora, é bem decepcionante, né? Porque é como se o Sami Zayn não tivesse mais nada a perder. E o Sami Zayn realmente não tem mais nada a perder. Ele já perdeu tudo. O que pode ser que ele consiga ter agora é a volta da amizade dele com o Kevin Owens. Porque é difícil que ele vai ganhar o título universal, difícil que ele vai ganhar o título mundial, difícil que ele vai ganhar o título unificado. Muito difícil acreditar. Eu vou torcer muito pela storyline de Underdog, ele merecia demais. Mas eu acho que a rivalidade, enfim, vai acabar com o Sami Zayn não ganhando o título, mas ganhando um amigo, ganhando o Kevin Owens de novo. Só que dessa vez, talvez de uma forma mais prudente das duas partes, né? Porque é isso que o Sami Zayn quer. O Sami Zayn não quer uma glória, o Sami Zayn não quer um auge. Ele quer um pouco de reconhecimento, ele quer se encontrar, porque vocês veem que ele já tentou vários caminhos diferentes ao longo dos últimos anos, né? E ele não se acha. Então talvez ele tenha que voltar pro original, o Sami Zayn babyface, um Sami Zayn amigo do Kevin Owens. Um Sami Zayn muitas vezes inocente, que acredita muito nas pessoas, no coração das pessoas, que tem muita esperança e por isso se decepciona tanto, né? Então o Sami Zayn é um personagem extremamente humano na WWE. Por isso que eu falo, ele é o mais underdog de todos. Você vai pegar o Daniel Bryan, que foi um exemplo de underdog, mas já tinha sido campeão mundial outras vezes, já tinha tido combate WrestleMania. Teve várias vitórias do Daniel Bryan antes daquela caminhada pro movimento Yes em 2014. Ziggler também, que foi underdog durante alguns momentos, também teve suas conquistas. O Zayn não ganhou nada praticamente. Ele foi ganhar o primeiro título, como eu disse, em 2020, Intercontinental. Ganhou 3 vezes o Intercontinental. É isso que ele tem no currículo. Sendo que um reinado é curto e os outros 2 realmente foram legaizinhos assim. Mas tipo, é o que ele tem de currículo, né? O resto é muito mais o que ele fez pelos outros do que ele teve para ele. E não foi por falta de tentativa. Surgiram as oportunidades, alguma coisa atrapalhava, ele não conseguia. Então assim, Sami Zayn, cara, ele tem uma história incrível. Incrível. Se você for analisar o tanto de perrengue que ele passou, você não vai achar nenhum superstar com mais perrengue que o Sami Zayn teve na WWE. Por isso seria perfeito ele ganhando os títulos agora, cara. Seria demais, seria muito bom pela história dele. Mas não acho que vai acontecer, infelizmente.